Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Meus irmãos, todos nós sabemos, na medida que seguimos considerando o conteúdo deste livro profético de Malaquias, que Deus está profundamente indignado com a nação de Israel, e Deus está profundamente indignado com os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis por corromper o culto a Deus promovido por Israel. Temos visto nos textos anteriores que a indignação de Deus passava, por exemplo, pelo fato dos sacerdotes sequer observar aquilo que a lei estabelecia como um princípio, como um parâmetro para o exercício dos sacrifícios. A palavra de Deus nos diz que os sacerdotes estavam admitindo que animais coxos, impuros, cegos, fossem sacrificados ao Deus de Israel. O povo levava estes animais considerados impuros, e a palavra de Deus diz que os sacerdotes nada faziam. Ao contrário, tomavam estes animais e os sacrificavam ao Deus eterno. De modo que Deus está profundamente irritado com os sacerdotes, também irritado com o povo, irritado com a nação, e o momento em si não é nada agradável para que Deus pudesse ser exaltado, para que Deus pudesse ser louvado, para que Deus pudesse ser cultuado pelo povo, pela nação de Israel. E agora Deus ele começa, através do profeta Malaquias, a apontar um elemento extremamente importante do ministério sacerdotal. E isso tinha a ver com a utilização da palavra de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que no senso comum da Igreja de Cristo passa uma ideia de que a tarefa do sacerdote era apenas a tarefa de sacrificar, e que o sacerdote não exercia nenhuma outra função que não fosse a de sacrificar. Quando muito, o sacerdote era alguém que também orava nos momentos que antecediam o sacrifício. Entretanto, meus irmãos, na medida que lemos os cinco primeiros livros de Moisés, e lemos alguns dos profetas, a gente percebe nitidamente que cabia ao sacerdote ensinar o povo na palavra de Deus. O senso comum do movimento cristão acha que o ensino da palavra de Deus viria por meio de profetas. Não é verdade. O profeta era aquele homem que se levantava sob a autoridade de Deus para corrigir o povo, quando a palavra do sacerdote já não estava mais fazendo efeito, quando a palavra do sacerdote já não estava sendo mais observada. Então Deus levantava profetas. Nem sempre profetas existiram na história de Israel e trabalharam no contexto de Israel, mas sacerdotes sim. Desde que o povo deixou o Egito, Deus estabeleceu o sacerdócio e nunca lhes faltou sacerdotes. Embora temporariamente tenha lhes faltado profetas. E se você tem dúvidas disso, basta ler o livro de Juízes. No momento de ausência de profetas, Deus levantou juízes para organizar a vida política da nação. Então, o sacerdote não era apenas uma pessoa que sacrificava ou que orava, mas era também aquele que tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo. Neste texto que nós acabamos de ver, este elemento fica extremamente